Tá, onde eu parei? Então, porque Deus não vai fazer acepção de pessoas, né, entre ricos e pobres, entre cristãos e não cristãos, seremos todos julgados pelos mesmos critérios, não é? E o julgamento será, claro, segundo o Evangelho, conforme nós acabamos de ler no livro de Romanos, no capítulo 2, no verso 16 está escrito assim: o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Há ainda quem diga, né, que a religião é o ópio do povo, né, e de fato, religião é usada como arma de manobra para os mais simples. É usada para poder político, poder espiritual, e usam, claro, o nome de Deus para controle de massas, né? Essa sim é ópio. Diferentemente do que significa ali uma espiritualidade, né? Buscar o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus para essa comunhão, para essa remissão dos pecados, para a transformação, né? Com um coração puro e disposto à mudança, reconhecendo os seus erros, os seus defeitos, reconhecendo que a gente precisa de mudança. Esse é o coração que realmente agrada ao Senhor, né? Aquela pessoa que entende as suas limitações, entende ali que ela precisa corrigir, que ela precisa do Senhor para isso. Além do que nós devemos, né, claro, como pessoas capacitadas, deixar de idolatrar líderes religiosos, principalmente os que assumem cargos, né, por parentescos, amizades, sem um mínimo de experiência de vida. Eu falo isso porque o que eu vejo de filhos de líderes assumirem ministério pelo simples fato de ter o DNA do pai, sem muita maturidade, sem muita experiência de vida, sem muito até conhecimento, né? Assim, que não justifica nem os exemplos que dão nas suas pregações. Porque ser um bom líder vai muito além de simplesmente ocupar o cargo, né? É necessário ali desenvolver um conjunto de habilidades específicas, né? É assim no nosso trabalho, por que não também dentro das igrejas, né? É preciso desenvolver ali as habilidades que permitam, né, assim, que possam inspirar o povo com exemplo, como um jovem de 20 anos, assim, sem muita experiência de vida, sem muito conhecimento, inspirar os mais velhos não faz muito sentido, né? É preciso motivar, guiar ali os liderados. Por isso a experiência pessoal, pelo menos a meu ver, assim, é fundamental para essa formação de qualidades, né? Com, além de, claro, empatia, capacidade de liderança, para conseguir ajudar ali, inspirar outros, e principalmente os mais velhos. Inclusive, assim, quando a gente vê em muitas culturas, né, que não a nossa, infelizmente, são os mais velhos, né? São ali os anciãos que dão a palavra final. No livro de Apocalipse, inclusive, né, lá no capítulo 4, fala desses 24 anciãos ali ao redor do trono. Ainda que seja, é, muitos acham que é até figurado essa mensagem, né? Está escrito assim, que há 24 anciãos assentados, né, neles, ali em 24 tronos, assentado ali 24 anciãos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Há quem acredite que esses 24 anciãos são representantes do povo de Deus, representando ali a liderança da igreja, a totalidade do corpo de Cristo no céu. Há aqueles que acreditam que esses anciãos são seres celestiais, representando a corte celestial, a autoridade divina. Mas o fato é que são anciãos, né? Que estão ali governando no trono. E quando a gente fala de uma pessoa mais velha, quando a gente fala de ancião, o que vem à mente em primeiro lugar é sabedoria, experiência de vida, conhecimento. E que um jovem não transmite. Eu estou sendo muito sincera, assim, há casos e casos, né? Ah, dizem que toda regra existe sua exceção, o que é verdade, há casos e casos, mas no geral não transmitem.
O que eu estou tentando dizer é que é preciso experiência de vida, maturidade para governar o povo de Deus, e não somente o DNA do pai ou da mãe para liderar uma igreja. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 2, demonstra, né, que os judeus, fala dali dos judeus que encobriam os pecados e usavam ali da religião como desculpa para manter a sua aparente santidade. É o que tem acontecido hoje, né? A gente está passando aí por um caso aqui em Minas Gerais terrível de uma criança de 12 anos que o, o, o acusado de 35 anos que estava mantendo um relacionamento marital com essa menina, essa criança, foi absolvido por um desembargador pastor. Deus do céu. Dói o coração da gente, assim. Eu juro que às vezes eu fico pensando, Senhor, vale a pena continuar estudando a tua palavra? Vale a pena continuar ensinando, né? Muito provavelmente, assim, são cargos dentro de uma igreja que são ocupados sem, sem muita exigência. Ah, porque é amigo, porque é filho, porque é colega, porque é conhecido. E é por isso que a gente esbarra nesse tipo de situação. Um homem que é um desembargador, né, um maioral da lei, um maioral ali na religião, na espiritualidade, fazendo uma coisa dessa, né? E muito provavelmente não conheço, mas adivinha, aposta, né? É, que recebeu do pai, que nem a gente acabou de falar aqui dos judeus que encobriam o seu pecado usando a religião, e adivinha o que acontecia? O sacerdócio também passava de pai para filho. É isso que acontece, sabe? Quando se ganha alguma coisa sem muito esforço, quando se ganha alguma coisa dentro da igreja, eu tô falando, sem precisar ali de uma experiência de vida, né? Sem ali precisar de muito esforço. É o que está acontecendo hoje em dia, é o que a gente tem aí no mercado, né? Dentro das igrejas, de líderes. Continuando a falar sobre a consciência, então Paulo vai falar ali que inclusive os judeus, e hoje nós representamos esses judeus, porque hoje nós somos os que estão na igreja. Paulo fala ali no versículo 17: se porém tu, que tens o sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Olha só o que Paulo fala. Instrutor de ignorantes. Vê se não é. Se essa palavra não serve pra gente. Vamos trocar aqui judeu para a palavra cristão. Se porém tu que tens sobrenome cristão e repousas na lei, né, conhece a lei, te glorias em Deus, que conhece a vontade e aprova coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, né? Você é guia dos cegos, eu sou aqui um pastor, né? Eu sou guia dos cegos. Luz, eu sou luz dos que se encontram em trevas. Paulo está falando instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, ensina ao treino, né? E não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furta. Né? Igual, enfim. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Abominas os ídolos e rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus. Tu és a transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, vamos colocar, o nome de Deus é blasfemado entre os não cristãos por sua causa. Assim como atualmente. Quantos líderes se escondem atrás dos seus cargos para parecerem santos? Quantos escândalos? Esse agora que chocou, né, o Brasil. A gente vivencia, presencia. Na continuação do texto ali do livro de Romanos, ainda no capítulo 2, Paulo vai falar o que é ser um verdadeiro israelita. Então hoje ele vai falar o que é ser um verdadeiro cristão. Não é mesmo? O judeu ali estava sob condenação quando ele não praticava a lei.
Estava escrito que se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti que não obstante, que na letra é a circuncisão e é transgressor da lei. O que Paulo está falando? Aquele que não é cristão, que está lá fora, mas ele cumpre a lei, ele vai julgar você, que está dentro da igreja, mas não cumpre a lei. Não é verdade? Os que estão lá fora vão julgar os cristãos, que se dizem cristãos. Ser judeu ou cristão nos nossos dias são aquelas pessoas que são interiormente no espírito, cumprindo a vontade de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Quer dizer, ela é cristã, porque no interior dela, no espírito dela, ela cumpre a vontade de Deus, ela ama o próximo como a si mesmo, ela honra pai, mãe, ela não tem uma vida de mentira, engano, ela não rouba, não mente, respeita a autoridade, é um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, ela não vive uma vida de promiscuidade, não está envolvida em escândalo, ela ama Deus sobre todas as coisas, ou seja, ela se comporta conforme a lei, ela se comporta como um cristão, ela agrada a Deus muito mais do que aqueles que vão aos cultos aos domingos ou tantas vezes durante a semana. Muitos acreditam que a salvação está garantida àqueles que frequentam as igrejas, que vão aos cultos, que dão dízimo, oferta, cumprem os rituais religiosos. Ao meu ver, a salvação está garantida para aqueles que cumprem a vontade de Deus, independente de denominações. No